como os irmãos já disseram desde o início, né, foi uma decisão bem na hora, né, o Senhor abriu a porta para que pudesse estar junto aqui com os irmãos. Vários irmãos sabem, né, já testemunhei que não creio que seria a pessoa indicada para estar aqui nessa hora. Tentei passar meu encargo aí, mas a turma está fugindo, sabe? Os irmãos já conhecem, Altivi, Abel, essa turma aí é difícil para pegá-los, né? Mas graças a Deus o Senhor está nos conduzindo e vou usar um pouquinho do tempo e certamente depois os irmãos vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais. Talvez a minha palavra seja bem curta, bem pequena hoje à noite. Confesso para os irmãos que para mim esse é um momento muito sério, muito sério. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor. Nos guarde, Senhor. Não somos dignos de abrir Tua palavra, de ler Tua palavra, Senhor. Muito menos de explicar a Tua palavra. Quem somos nós, Senhor? Mas pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, nós usamos, juntamente com todos os santos, de ocupar esse momento, esse lugar. E oramos dizendo, Senhor, que a autoridade do Teu trono e do Teu nome esteja sobre cada um de nós. Pai, eu confesso diante de Ti e dos irmãos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, só tenho maná de ontem. E esse cria bichos e cheira mal. Dependemos do maná de hoje. Só o Senhor pode dar. Fala no nosso coração, Senhor. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. E acima de tudo, Senhor, que ao chegarmos ao final, não só dessa reunião, mas desse encontro, que algo possa acontecer na vida de cada um de nós. Senhor, que nós não tenhamos olhos para ver nem Moisés e nem Elias, mas apenas a Jesus, o Senhor Jesus. Nesse nome, sobre todo nome, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Quero ler com os irmãos João capítulo 10. Evangelho de João. João capítulo 10, verso 18. Vamos ao 17 também. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente
a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta, para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, estamos vivendo hoje uma situação no Brasil e no mundo, né? Essa luz que Deus, o Senhor tem trazido para o povo dele, né? Desde o mover de Deus na história da igreja, né? Em 1827, lá na Inglaterra, com os irmãos lá, Darby e outros, quando o Senhor deu um passo além na restauração. Começou com Lutero e trouxe para nós a justificação pela fé, a Bíblia aberta e o sacerdócio dos cristãos que não foi aceito, né? Não foi praticado pela maioria dos irmãos. Mas o Senhor não parou. E então, em 1827, num mover assim histórico, com isso não se quer dizer que antes de 1827 não havia Filadélfia, né? Porque o amor de Deus, o amor fraternal no coração dos irmãos sempre existiu em toda a história da igreja, desde o dia de Pentecostes. Mas como mover de Deus na história, isso aconteceu em 1827. Assim como a restauração, a reforma de Lutero aconteceu só no sexto século, 1500 e alguma coisa. E depois tomamos conhecimento de um grande mover de Deus também, né? Partindo lá da China com o irmão Otmani e com a partida do nosso irmão em 1972. Aí vários irmãos conhecem, né? Um grupo de irmãos que são conhecidos de uma maneira ou de outra. Uns dizem que é a igreja local, outros que é a Árvore da Vida, por causa da editora. Então nós conhecemos e de certa maneira, irmãos, hoje se tornou uma coisa popular. Hoje é um ensinamento bem popular do mundo todo sobre restauração da igreja. Já não é uma coisa tão velada que enfrenta tantos problemas ao ser mencionado, ao ser pregado, né, ao ser anunciado. E nós sabemos que situação que nós estamos vivendo hoje. Se nós pudéssemos pedir cada irmão de cada localidade para se levantar, nós íamos descobrir quanta dificuldade que existe em cada cidade onde o Senhor tem levantado um grupo de irmãos. Cada um teria motivo e tempo, precisaria de tempo para explicar as dificuldades que nós presenciamos hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 grupos dentro de uma cidade, todos declarando que são testemunho da unidade. Então, irmãos, existe realmente algo muito estranho acontecendo. E nós sabemos que há algo que produz isso. O problema da divisão na história da igreja tem uma explicação só. Só tem uma explicação. É a falta de quebrantamento do eu. Só isso. Nós não vamos aprender, né, como os irmãos já têm falado aqui várias vezes para nós, desde ontem, que como é que nós vamos aprender a amar os irmãos, como é que nós vamos aprender a suportar uns aos outros. E nós sabemos que tudo isso é muito fácil de falar e de anunciar quando nós estamos pregando e falando na Bíblia. Mas quando nós somos levados para a prática, quando o Senhor levanta situações para nós, para nos quebrar, aí a coisa muda de figura. Assim como nós citamos Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem, geralmente para aquele irmão que está no hospital, que está acamado, que está doente, que perdeu os negócios dele e tudo. Mas quando a gente está dentro do problema, aquele versículo não funciona muito. É diferente. Né? Funciona para os outros, mas para nós não. Então, irmãos, olha, cada dia nós estamos tomando conhecimento. Né? Dentro de um grupo de irmãos que o Senhor levantou para serem testemunho da unidade, dá um pouquinho, começa a ter problema de um irmão com o outro, e um choque daqui, um choque dali. E aí, um novo grupo, uma pessoa sai, e aparece um novo grupo,
E ainda, irmão, que se Deus desse graça para juntar os 4 ou 5 grupos que estão numa cidade testemunhando, e juntar todos eles, agora nós somos um só, dentro de mais 3 ou 6 meses, se demorar isso, vai ter um outro grupo novo. Sabe por quê, irmãos? Porque a carne, o eu, não é tratado. Então nós estamos aqui com vários irmãos, né, das localidades que estão aí na linha de frente, né? São chamados uns de obreiros, outros são irmãos que servem, né? Irmão, nós realmente, aqueles que almejam servir, eles não sabem o que eles estão buscando. Eu me lembro uma vez na minha vida que eu estava junto com o irmão Christian e de certa forma o meu nome estava aparecendo muito na revista da maturidade, porque eu traduzia bastante dos artigos, né? E o irmão sabiamente me chamou e disse: olha, irmão Del, o seu nome está aparecendo muito. E era só D-O-M. Meu nome era D-O-M, é o Dom, né? Delcio Oliveira Meireles. E eu falei: puxa, irmão, mas desse jeito? Eu falei: mas todo mundo sabe que é o Delcio Oliveira Meireles. Você não acha que seria bom, irmão, concordaria da gente usar um pseudônimo para você? Falei: irmão, para mim tudo bem. Foi: então tá bom, então você pensa num pseudônimo aí, depois você fala comigo. Bom, irmão, os irmãos sabem, a minha história com o irmão Christian tem mais quase 30 anos. Foi em 1976, mais ou menos, que nós tivemos nosso primeiro encontro. E nós já estávamos trabalhando a revista, e eu naquele, né, aquele desejo, né, de servir o Senhor. Né, quando o irmão me conheceu, eu era pastor batista, estava ainda dentro do ministério, né, como pastor batista. E aí, quando conheci o irmão, e o Senhor começou a fazer uma obra nova na nossa vida, né? Então, aquele desejo de ser espiritual, de ser diferente, né? De ter algo maravilhoso. E eu fui para casa naquele fogo, né? Então, fui lá e orei ao Senhor, e Ele me deu o nome. E eu levei para o irmão, né? Eu não vou dizer para vocês, né? Os irmãos sabem, tem um livro da Betânia, escrito sobre oração, escrito por um irmão chamado, um autor desconhecido, é anônimo. Mas o pessoal nos Estados Unidos fuxicaram até descobrir quem era o irmão. E ele queria ficar, os irmãos sabem, esses são os melhores livros, são os livros anônimos. Né? Tem um outro irmão que também era muito esperto, e ele chegou e leu um artigo uma vez, um folhetim de alguém tinha escrito, ele olhou aquele nome e falou: mas que esquisito esse nome, né? Não parece alemão, não parece russo, não parece inglês, sabe, daqueles, sabe, que fuxica mesmo as coisas, né? O que ele fez? Ele leu aquilo, virou de cabeça para baixo, depois um dia ele resolveu, chegou no espelho. Aí o nome estava escrito ao contrário. A pessoa que escreveu colocou o nome ao contrário. E aí o que ele leu? O nome que estava escrito era Hans Fake, né? E aí quando ele leu ao contrário, ele sabia inglês, era Chief Sinner. Alguém que sabe inglês pode me ajudar, por favor? Chief Sinner. O irmão disse? Pecador? Principal. Aí Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Tá vendo? Esse irmão quis esconder dessa forma. E aí eu, naquela época, era muito espiritual, então eu escrevia aquele pseudônimo. Não é esse não, viu? Não, não precisa querer mexer, porque não é esse não. E aí quando eu mostrei para o irmão, ele falou assim: você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que você quer usar esse nome? Eu não sabia o que eu estava dizendo. E eu falei: sim. Oi, irmãos. Se eu soubesse, se eu soubesse o que eu estava pedindo naquele dia, talvez eu tivesse voltado atrás. Porque a nossa ideia, nossa mentalidade, é que quando nós vamos servir a Deus, isso é tão bom, tão bonito, né? Está aqui na frente, o microfone, ó, todo paramentado, né? Aqui, ó, caixinha aqui com luz. Tá ligado, né, irmão? Porque às vezes eu esqueço de ligar. Aí depois chega lá e fala: irmão, você esqueceu de ligar a caixinha lá e não gravou nada. Puxa vida. Também não perde nada, né, se não gravar. Então,
Não faz muita diferença, né? Ô, irmão, nós temos a nossa mentalidade, como o irmão lá nos Estados Unidos, falando com o irmão Stephen Con, chegou perto dele, ô, irmão, mas que maravilha ouvir o irmão falar, que bênção, que glória, né? Puxa, eu fico ouvindo o irmão, mas que maravilha deve ser a sua vida, você poder pregar, viajar para cá, ir para lá, ir para lá. Ele olhou para aquele, não sei se era o irmão, irmã, e disse, irmão, você sabe o que é servir a Deus? Ah, estou vendo aí, meu saber. Disse, não, isso não é. Servir a Deus o que lá atrás. Esse aqui é fácil. Esse é privilégio. Esse é bom. Irmãos, nosso entendimento, porque não tem jeito, irmão, isso é da queda do homem. Quando nós convertemos, muito irmão acha que a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, todas as coisas passaram, todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Irmão, isso é em Cristo. Quando o Pai olha para nós e nos vê em Cristo, é dessa forma, mas na prática não é assim. Senão a Bíblia não diria para nós, fazei morrer a vossa natureza terrena. Tem uma natureza terrena? Tem. Tem um velho homem dentro de nós? Tem. Tem carne dentro de nós? Tem. O espírito luta contra a carne. Onde? Do lado de fora? Você já viu o espírito e a carne lutando espada? É aí dentro. É dentro de nós. Então, deixa eu dar só um pequeno testemunho para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Não é propaganda não, viu, irmãos? Por favor, porque alguns acham que eu fico fazendo propaganda. Mas quando eu me converti, eu tinha 19 anos, e eu cantava rock and roll na televisão. Cantava rock. Tá? Tentava imitar Elvis Presley, até hoje me parece um pouco, mas naquela época parecia mais. Tem irmãos que já viram minha foto aí, não sabia se era o Elvis ou se era o Delcio. Coitado do Elvis. Irmão, né? Graças a Deus. Ele, lá no paraíso, ele deve ficar meio chateado quando eu falo isso aqui. Ele fala, quando você chegar aqui, nós vamos acertar as coisas. Então, irmão, o que aconteceu? Eu queria ser o Elvis, queria mesmo, eu sonhava. Eu dobrava o joelho de noite sem ser salvo, sem ser crente, e pedia, Deus, eu quero ser o Elvis brasileiro. Aí quando eu me converti, o que aconteceu? O pastor da Igreja Batista, o pastor Murilo Cassete, lá na primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, me levou para cantar no programa Batistas em Marcha, na TV Itacolomi, em Belo Horizonte. Então agora o que eu fazia? A hora que eu vou cantar, eu vou ser o Elvis evangélico. Não mudou nada. Não mudou nada. Tá vendo? Meu desejo era cantar e tal. Então, de louvor para o Senhor tinha pouco. Mas de show tinha bastante. Então, irmão, não se engane, irmão, porque é assim. É assim. E aí o que acontece? Quando nós vamos servir também, pregar e tudo mais, o nosso entendimento é que nós vamos tornar bons conhecedores da Bíblia, compramos muitos livros, né? E aí tomamos conhecimento, e nós vamos pregar, e se a gente puder pregar coisas diferentes, coisas novas, né? Novas interpretações, para mim, tipologia na Bíblia, você chega e pega lá sobre o tabernáculo, né? É todo mundo de boca aberta, né? E aí sabe o que acontece? Nós temos um entendimento que é uma escada que nós estamos subindo. E aí nós vamos subir na escada, o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, dá um pouquinho, já está lá nas nuvens, e olhando para os irmãos lá embaixo, e todo mundo olhando, lá o irmão Deus lá em cima, irmão Deus, como é que vai? Oi, tudo bem? E aí embaixo, como é que está aí? Tal. E aí o pessoal já começa a pôr binóculo para olhar para a gente lá nas alturas. É isso, irmão? Mas sabe o que o irmão nos Estados Unidos ele fez? Numa revista, uma revista americana, ele colocou uma escada para baixo e uma escada para cima. E ele perguntou, servir a Deus, qual das duas? Servir a Deus, a escada para cima ou para baixo? Irmão, não se engane, irmão. Quanto mais você servir, mais você vai ser mal entendido, mais você vai ser criticado, mais você vai ser perseguido. Não se engane. E sabe por quê? Porque, irmão, é assim que a vida vai ser criada. É assim. A Bíblia diz que o maior ato de poder que foi realizado no universo foi na cruz do Calvário. Não foi? Não há outro. Tudo está incluído ali. Tudo. A igreja, reino, eternidade, passado, futuro, tudo está lá.
Mas se você ler 2 Coríntios capítulo 13, Paulo diz, Cristo foi crucificado em fraqueza. Sabia disso? E lembra quando o Senhor, Paulo, né? Eu me lembro que a última vez que eu falei em Contagem, eu perguntei para os irmãos, né, no auditório, falei, se vocês tivessem um homem como Paulo no meio de vocês teriam um problema com ele? E aí quando a gente pergunta, já fica todo mundo já falei, ó, tem a armadilha do irmão Delcio nesse negócio. Mas naturalmente ia dizer o quê? Ó, se o irmão Paulo tivesse nosso meio, não teríamos problema com ele. É? E aí nós lemos a segunda carta de Paulo lá, que até dizer que ele pegou o dinheiro das ofertas, até isso eles falavam. E a outra coisa, irmão, Paulo foi ao terceiro céu e foi ao paraíso. O que ele viu no paraíso foi proibido de falar. Provavelmente ele viu muita gente lá que se ele chegasse e contasse para nós que ele viu lá, nós íamos desistir de ir para lá. Quando ele chegar e falar, encontrei o fulano de tal, você está brincando? Está lá? Pior que ele chegar e procurar muitos daqui, deu fulano. Não apareceu aqui ainda não. Mas já morreu. Não apareceu não. Aí vê que o anjo está no meio do caminho aí com ele ainda. Aí, irmão, veja, uma pessoa que vai ao paraíso e não podia dizer o que ele viu lá, mas ele foi ao terceiro céu, na presença de Deus. E ele diz em Gálatas, eu recebi o evangelho da boca do Senhor Jesus. Já pensou, irmão, o que é isso? Não é pouca coisa. Não é ficar sentado igual nós aqui, pregando uns para os outros aqui, com toda a dificuldade que nós temos para pregar, e às vezes criando mais problema do que ajudando. Eu falando de mim pessoalmente, viu, irmão? Dos outros irmãos não. Senão depois eles me pegam aí no final da reunião. Estou escolado, meu filho, 43 anos de carreira. E aí, irmão, Paulo diz, olha, o evangelho que eu prego, se um anjo descer do céu, você vê ele descendo do céu, e for diferente do meu, é anátema. Poxa, irmão, o que é isso? Mas sabe o que aconteceu? Ele disse, quando eu voltei de lá, e ele disse, olha, irmão, eu passei 14 anos com a boca fechada sem contar para ninguém. Ah, irmão, a gente não vai no paraíso no terceiro céu, a gente vai na nuvem só aqui para ver. Amanhã na internet todo mundo está sabendo. Com foto e tudo. Até foto a gente da nuvem lá aparece. Fui arrebatado lá para as nuvens. Paulo passou 14 anos, irmão. Você sabe o que é 14 na Bíblia? É morte. 14 é o dia que Jesus foi crucificado. Se você pegar o número 14 na Bíblia, é morte. 42 gerações, 42 meses da grande tribulação, é provação com sofrimento. É 14, 14, 14. Tá vendo? Aí Paulo passou 14 anos, aguardou 14 anos, disse, olha, esse homem nem sei se estava no corpo ou fora do corpo. Eu sei que ele foi lá. E desse eu vou me orgulhar. Tá vendo? E aí, irmão, quando ele voltou, aí ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo, você ainda vai ensoberbecer depois de estar no terceiro céu e no paraíso? Tá vendo, irmão? Não pense, irmão, que o fato de você ter uma grande visão, uma grande revelação, que resolveu o seu problema. Não resolve. Pedro, o Senhor, perguntou, quem vós dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus ficou feliz. Ele disse, Simão, Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue te revelou, mas meu Pai está no céu. E aí, a partir daquele momento, Jesus começou a falar, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que sofrer, tenho que ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus, principais sacerdotes e tal. E Pedro, chamando a parte, o repreendeu severamente, e Jesus teve que dizer para ele, afasta, Satanás. Ele teve a revelação. Fresquinha, não tinha 5 minutos. Se falasse que tinha passado uma semana, talvez ele esqueceu. Mas, irmão, tinha acabado de ter a revelação. Ele acabou de declarar a revelação que ele teve. Não naquele momento, lógico, mas ele estava falando da revelação que Deus deu para ele. Então, irmão, por que, irmão? Por que a revelação que Deus nos dá, a visão que Deus nos dá, ela não se cumpre? Deixa eu perguntar para o irmão uma coisa. Quando Deus abriu nossos olhos, ou começou a abrir os olhos, porque ele ainda está abrindo os olhos, viu, irmão? Os olhos estão abertos ainda não.
E João 17 diz que eles devem ser aperfeiçoados em unidade. Então, irmão, tem que aperfeiçoar. Mas quando, irmão, quando o Senhor abriu os nossos olhos para essa questão, qual é o ponto central dessa visão da igreja? Qual é o ponto central? O que envolve essa questão de você falar, não, eu estou caminhando agora com essa visão que Deus me deu, de acordo com a palavra de Deus, da unidade da igreja. O que quer dizer isso, irmão? Que visão é essa? Me ajuda aí, por favor. Help me. Ajuda-me. Eu abro o espanhol. Zé Luiz, ensinou-me. Irmão, como é que é? Que visão é essa, irmão? Fala para mim. O Senhor te mostrou a visão da unidade. O que mudou no seu entendimento com respeito à igreja? Oi? Ok. Quem que é esse um? Nós? Quem que é esse nós aí? Hã? A igreja, mas aonde? Não, irmão. Hã? Não, irmão. O Senhor te mostrou que a igreja é uma. Nós sabemos que a igreja é universal. Você mora onde? Onde você mora? Tamandaré. O outro? Curitiba. Eu moro em Jaguariúna. Então, irmão, a igreja é onde? Poxa, mas é tão simples, irmão. A igreja que está ali na localidade, que é o que você está vendo, que você não vê a igreja universal. É muito grande. Não é verdade? Aí o Senhor te mostrou. E aí, irmão, depois que você teve essa luz e essa visão, de que agora, ó Senhor, a igreja é composta de todos os salvos, todos lavados no sangue do Cordeiro. Aí, irmão, como é que passa a ser a nossa prática com esses que nós falamos que estão lá fora? Eu perguntei para um irmão, muito querido de todos os irmãos aqui, que o Senhor levou há pouco tempo. Eu perguntei para ele. Eu falei com ele, irmão, quando o irmão deixa de reunir, onde você reúne, ele sai dali e vai reunir em outro lugar. Quando alguém chega e pergunta, cadê o irmão fulano? Cadê o Epafrodito? Acho que não tem ninguém com esse nome aqui, né, Epafrodito? Tem? Não tem, tá bom. Cadê o Epafrodito? Irmão, como é que nós respondemos? O irmão saiu do nosso meio. Não é assim? Mas qual que é o seu meio? Qual que é a sua visão que Deus te deu? Irmão, me ajuda. Ele saiu do seu meio, onde? Ele mudou da cidade? Mudou de cidade, irmão? Não, ele está na mesma cidade. Ele saiu de onde? Não saiu de lugar nenhum, irmão. Ele continua na igreja da cidade. Irmão, a coisa principal, às vezes, nós não praticamos. Nós estamos preocupados com o presbítero, com como é que é o governo da igreja, como é que parte o pão corretamente. Mas, irmão, o principal é Filadélfia. O mover de Deus foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O irmão diz, para você sair de Sardes para Filadélfia é um monte. O anjo me levou num alto monte, me mostrou a Nova Jerusalém. É um alto monte. Você tem essa visão. Mas, irmão, não esqueça, quando você está lá em cima do monte, para você cair para Laodiceia, é tobogã. Escorregador. Você sabe, sobe no monte, do outro lado você desce escorregando. É um pequeno deslize. Então, irmão, a própria palavra que nos fala o que é o amor fraternal, Filadélfia, nós às vezes negamos na prática. E aí vou pegar a palavra que o nosso irmão hoje falou pela manhã. Rodrigo, né? O irmão Rodrigo. Olha, irmão, o irmão leu para nós aqui, em Efésios capítulo 3, ele diz, como é que nós vamos poder compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento? Ok? São poucos irmãos que sabem, né? Deixa eu ver de novo. Quantos que sabem? Todos sabem. Agora sim. Irmão, todos os santos inclui quem? Os irmãos da visão? Todos que estão no fundamento, né?
É isso? É assim que a gente trata eles, irmão? Sabe, irmão? Porque se você não amar todos eles, se você não incluir todos eles, tá vendo? Você não vai conhecer o amor de Deus. Porque é com todos os santos. Ah, mas aquele irmão não enxerga nada, mas é com todos os santos. Ô, irmão, sinceramente, eu digo para os irmãos, eu vim para cá, o senhor é minha testemunha. Eu disse assim, ó, eu não sei o que eu vou dizer para os irmãos. Acho que tantos irmãos aqui que poderiam estar ocupando esse lugar para abençoar os irmãos muito mais. Os irmãos lembram o que nós lemos aqui? Primeiro versículo que nós lemos de João, capítulo 10, verso 18? Por favor, me ajude aí. Alguém achou? Como é que diz? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quem tem a versão que diz, tenho poder para dar a minha vida? Quem tem essa tradução? Tá certo, irmão? É isso aí que está escrito? Isso. Ali é 2 poderes até, é mais do que o do irmão ali, viu? O dela é 2 poderes, o seu é um só. Tem também 2? Tá bom. Irmão, deixa eu perguntar para você, olha. Todos conhecem Atos capítulo 1, versículo 8, né? Recebereis poder, né? Que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É isso? Então, irmão, poder do Espírito. Então, irmão, esse, garanto para você que quase todo mundo busca. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já buscou poder para dar a sua vida alguma vez? Jesus disse, eu tenho poder, mas para dar a minha vida. Você já buscou? Não vou nem perguntar quem quer, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão, mas não é verdadeiro. Está vendo, irmão? E sabe, irmão, essa palavra me foi dada, não foi pregada por um irmão, mas ele pregou para mim, eu era intérprete dele, um irmão americano. E ele pregou e eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Porque eu estava passando uma época muito difícil da minha vida. E aquele irmão, quando ele pregou aquela palavra, ele disse, olha, irmãos, nós buscamos poder para muita coisa. Poder para falar em línguas, poder para pregar o evangelho, poder para ter visão, poder para profetizar. Tudo isso é válido, está na Bíblia, tá. Mas deixa eu perguntar, quantos que buscam poder, Senhor, me dá poder para me dar a minha vida? Nossa, irmão, aquilo me quebrou. Me quebrou. E ele então trouxe um folhetinho para mim, né? O irmão Gerson vai me perdoar que eu vou fazer uma referência, mas também é propaganda para ele, acho que não vai brigar comigo. Só quero a comissão. Ali fora, não sei se ainda tem um livrinho ali, que ele sabe que é o livro do meu coração. Gerson, cadê o Gerson? Tá aí? Não, que se ele não tivesse, ele manda chamar, que ele está deixando de me ouvir aqui, ué. Negócio assim. Pode perder uma riqueza dessa. Né, Gerson? Qual que é o livro do meu coração lá da editora dos clássicos? Opa, na pinta, pum, acertou na mosca. Isso. Aquele mesmo. Tá vendo, irmão? Irmão, aquele livro é o livro do meu coração. Eu já tinha traduzido, se não me engano, 5 daqueles artigos. 5, se eu não estou enganado. Aí o irmão acrescentou mais alguns lá do Spurgeon e tal. Porque eu queria publicar, sabe por quê, irmão? Pelo fato de o senhor ter me colocado para servir os irmãos aí com 5 pães e 2 peixinhos, né, que ele colocou na nossa mão, a gente vai vivendo e convivendo e aprendendo essas coisas. Eu falei, olha, irmão, quantos irmãos eles não sabem o que os espera amanhã se eles desejam servir? Para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que nunca imaginava que aconteceria comigo. Mas, irmão, você pode estar certo. O momento vai chegar em que você vai ter que ter o poder para dar a sua vida. E aquele irmão trouxe para mim um folhetinho, você vai encontrar naquele livro lá,
que é a bem-aventurança, não sei se é com esse título que está lá, de não ficar ofendido. Né? Do irmão Austin Sparks. Irmão, quando eu li aquele folheto, aquele irmão mesmo que pregou essa palavra, tenho poder para dar a minha vida. Ah, irmão, aí eu me desmontei. Sabe por quê, irmão? Porque naquela ocasião, eu estava passando uma fase de choque de relacionamento. Eu não conseguia entender, né, a atitude de alguns irmãos comigo. E eu endureci, sabe, não tive condição de dar a minha vida. Eu não tive condição. Eu não fui para a cruz. E sofri muito, muito, muito com aquilo. Sofri demais. Eu fui o mais prejudicado. Fui o mais prejudicado. E aí os anos passaram, né? Eu posso dizer para vocês, 10 anos. Durante 10 anos eu não pus o pé no lugar, né, de uma comunhão, de uma reunião que nasceu dentro da minha casa, na sala da minha casa, com eu, a minha esposa e meus 2 filhos. E eu passei 10 anos sem pôr o pé ali. Aí depois de 10 anos, né, eu estava morando lá em Santo Antônio do Monte, Minas, tinha saído de Belo Horizonte. E aí um dia eu estava lá preparando esse folhetim que saiu agora do Otmani. Para os irmãos verem, esse folhetim está preparado para ser publicado em 15 anos. Saiu agora. 24 páginas ou 30 páginas. Primeiro que a gente é pobre, né? Pelo menos isso eu pareço com Pedro e João. Não tenho prata nem ouro. Nesse ponto eu pareço com ele. E aí lá em Santo Antônio, irmão, eu estava preparando aquele escrito do Otmani, e aí resolvi colocar um adendo, né, que era comentários do tradutor. E aí naqueles comentários, o que eu ia fazer? Eu ia colocar alguns pontinhos ali para dar umas mensagens indiretas para aqueles que tinham me machucado. Muito espiritual, eu nem imagino. E aí o que eu fiz? Eu fui contar a história do José, né? José do Egito. Então eu comecei a descrever a história do José do Egito e tal, que ele era amado do pai, e aí os irmãos começaram a ter inveja dele, perseguiram, né? Colocaram ele no poço escuro, aí passou uma noite lá, o coitadinho e tal. Vocês já sabem quem é o José, não precisa eu falar. E aí, no dia seguinte, passa uma caravana lá de ismaelitas, midianitas, e ele vendeu o coitadinho do rapaz, né? E ele foi embora para o Egito. E aí o que aconteceu? Os irmãos dele mandaram ele para o lugar que Deus queria que ele fosse. Que era para sentar no trono do Egito. Aí já sabia, eu vou sentar no trono, eu sou José. Lógico. Mas, irmão, quando chegou naquela parte da história do José, que ele disse assim, o Senhor me concedeu 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí quando chegou naquele ponto, irmão, foi como se o senhor falasse assim, para agora. Eu estava lá no meu computador, né, meu micro lá, digitando, e ele falou, para agora. E eu senti que se eu desse mais um toque ali, o computador queimava. Queimava na hora. E eu parei, tá bom, Senhor, vou parar aqui agora. Então, muito bem, então preste atenção agora. Olha o que o José está dizendo. Ele está dizendo, Deus me deu um filho chamado Manassés. Por quê? Porque ele me fez esquecer a casa do meu pai. Aí, irmão, veio a palavra do Senhor, veio para mim dizendo, se você não esquecer o que aqueles irmãos fizeram com você, você nunca vai ter o Efraim. Você tem que ter o Manassés, ou seja, esquecimento. Esquece. O que é a casa do meu pai? É a minha família, são aqueles irmãos. Esquece o que aconteceu. E os irmãos sabem, Efraim significa duplamente frutífero. Até hoje ele não chegou, estou esperando. Mas, irmão, graças a Deus, Deus me deu Manassés. E aí, depois disso, desse acontecimento, aí recebi um convite para ir falar para aqueles irmãos. Aí eu tremi nas bases, porque eu falei, puxa, 10 anos. 10 anos. E agora voltar a emoção, os irmãos já sabem, para mim chorar é uma coisa muito difícil, eu tenho muita dificuldade para chorar. Meus olhos quase não saem lágrimas, né? Não sei porquê. Mas eu falei, vai ser difícil. Para mim, com a esposa, irmão, quando eu cheguei, eu não acreditei. Estava lotado, sabe? Tinha gente que não reunia ali, os irmãos da minha cidade. Não vou falar que tinha de Contagem, porque aí eu não sei. Alguns irmãos de Contagem que estavam lá também. Né? Quando eu bati os olhos, que eu vi aquele salão lotado.
E aí o Senhor falou comigo, que a minha mensagem naquela ocasião era o Deus de Jacó. Essa foi a minha pregação. O que quer dizer o Deus de Jacó? O Deus do enganador. O Deus, não é? Como é que seria a palavra aí? Suplantador. Alguém que faça alguém para trás. Deus não se envergonhou de colocar o nome dele com aquela pessoa, viu, irmão? Ele não disse que ele é o Deus do Isaac. Se você contar no Velho Testamento todo, o número de vezes que ele é o Deus de Jacó ultrapassa. É quase o dobro do Deus de Isaac. Desculpe, o Deus de Israel, me perdoe. Porque o nome dele foi mudado. Mas o nome de Deus de Jacó, irmão, vamos dizer que seja 15 para 8, 15 para... Então, irmão, Deus não se envergonhou de dizer, eu sou o Deus desse homem aí. Ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Daniel, Jeremias, tudo bem. Mas Deus de Jacó, irmão, o nome dele já é negativo. Aí tudo bem, aí eu preguei para os irmãos aquilo. Aí ele falou, outra palavrinha que você vai pregar. E a Pedro? Só isso. Os irmãos lembram? Quando as mulheres vieram e falaram, os anjos apareceram para nós, diz que o Senhor já ressuscitou, e mandou um recado dizendo, ó, e de dizer a meus discípulos, e a Pedro? Irmão, não sei quantos de vocês sabem o que significa e a Pedro. Que a última palavra que Pedro disse para o seu grande amigo foi, não conheço este homem. Essa foi a última palavra que ele falou. E aí você pode imaginar, quando ele saiu, chorou amargamente, quando o Senhor olhou para ele, saiu andando lá, né, pela negação, que ele estava arrependido. E quando ele voltou de tarde, lá pelas 6 horas da tarde, que ele foi para a casa de João, que sabia que ele ia cuidar da mãe de Jesus, quando ele chegou, olhou para o rosto dos dois e sabia o que tinha acontecido. E quando João disse, olha, o Senhor morreu. Coitado do Pedro. Que pânico. Ele disse, puxa, as últimas palavras que eu falei para ele é que eu não conheço ele. E agora? Porque ele não tinha esperança da ressurreição. E por isso que ele negou o Senhor. Por isso que ele falou, tem pena de ti, Senhor. Não foi assim? Mas quando o Senhor ressuscitou, se ele falasse, e de dizer a meus discípulos, o Pedro nem levantava do lugar. Talvez ele tivesse sentado naquele quartinho lá do fundo da casa, com a luz apagada, na maior depressão e abatimento. Então, irmão, um homem cheio de problemas, cheio de fracasso. Deus de Jacó e a Pedro. Os dois são parentes assim, né? E parentes próximos nossos também, muito próximos. São os dois que nós mais amamos, né? No Velho Testamento e no Novo. Que é um espelho para a gente. E aí, irmão, quando eu acabei de pregar, o Senhor falou, agora diga para esses irmãos que você é o Jacó e você é o Pedro. Falei, puxa, Senhor, tá. Eu sou Jacó, irmãos, e eu sou Pedro. Irmão, a partir daquele dia, tudo acabou. Graças a Deus. Eu disse para os irmãos, eu não sei se o Efraim já veio. Mas algo mudou na minha vida, mudou. Mudou, irmão. E mudou muito. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma coisa básica, principal. É que a Bíblia diz, Deus é amor. Deus é amor. Amor, irmão, não é uma coisa, não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Um dia a fé vai acabar. A esperança vai acabar. Mas o amor, irmão, não passa, jamais. O amor nunca falha. Irmão, não se preocupe se você não conhece muito bem a Bíblia, se você não interpreta bem a Bíblia, se você não sabe versículo de cor, irmão. O importante, não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia, por favor, não me entenda errado. Ler a palavra, estudar a palavra, mas tem muitos irmãos que eu não consigo guardar, não lembro onde é que estão os lugares. Mas, se Deus manifesta na nossa vida, Deus é amor, irmão, isso é o que vai perdurar por toda a eternidade. O que é isso, irmãos? Em Filadélfia. É amor fraternal. Tá vendo, irmão? Esse Filadélfia que nós estamos, né? Nós queremos viver, né? Que nós estamos querendo viver dentro dessa realidade, irmão, e inclui todos os irmãos. Indistintamente, irmão. Não jogue pedra. Não critique o irmão que está lá na denominação. Não jogue pedra no pastor que está lá.
Nós sabemos que tem muito picareta, nós sabemos que tem. Sabemos que tem muito que pratica simonia para ganhar. Nós sabemos que tem, mas irmão, tem muita gente sincera. Eu fui pastor batista. E quando eu era pastor batista, se tivesse um presbiteriano na minha congregação lá, eu não dava ceia para ele. Eu falava com o diácono, que ele disse, você pula. Né? E às vezes até chamava de primo, não chamava de irmão. Só porque ele não foi batizado. Mas sabe como é que eu fazia isso? Se Jesus estivesse do meu lado, eu ia abraçar com Jesus, falando, tá vendo, senhor, aquele ali, ó, não batizou, não dou ceia para ele. Mas com maior sinceridade, achava que Jesus ia bater palma. Muito bem, pastor Batista. A luz que eu tinha. Irmão, não se esqueça, irmão, de uma coisa. A figura que você tem de restauração na Bíblia, o livro de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias. No livro de Esdras está escrito que quando o povo saiu da Babilônia, havia 2 milhões de judeus lá. Mas só 50 mil saíram. Aí digamos que aqueles irmãos tivessem a mentalidade de alguns de nós que temos, de quando chegar na porta ali da saída lá da Babilônia, olhar para trás e dizer, olha essa cambada aqui de 1.950.000 de coração endurecido, que não ama o propósito do Senhor. Ô gente, vamos dar uma despedida para eles aqui, cada um pega uma pedrinha dessa aí bem redondinha, e vamos jogar pedra para lá, para a Babilônia, vamos destruir a Babilônia. E os irmãos judeus que estão lá. Bom, uma pedra ia na cabeça de quem quer acertar? Do Esdras. Que ele só vai voltar 60 anos depois. Outra pedra vai acertar na cabeça da Esther. E outra pedra na cabeça do Neemias. E outra pedra na cabeça do Mordecai. Sabia disso, irmão? Então, irmão, não critique quem está lá. E a outra coisa, irmão, não esqueça de uma coisa. Se você viu alguma coisa, é porque o Senhor teve misericórdia e revelou para você. Não foi porque você buscou. Não foi porque você leu o livro do Otmani, Vida Normal da Igreja Cristã. Porque quando você leu, você não entendeu patavina. Como eu também quando li. Eu tive a ousadia, irmão, de comprar o livro lá em Porto Alegre, quando eu fui visitar o Ortiz, lá em 74, mais ou menos. Comprei o livro na volta, voltei lendo. Quando cheguei em Belo Horizonte, fui convidado para falar junto com o Christian Schein, primeira vez. Qual o meu assunto? Vida normal da Igreja Cristã. Eu não sabia nem o que o galo estava cantando. Sabia nada do livro, mas fui pregar sobre aquele livro. Não, irmão, não esqueça de uma coisa, irmão. Está escrito lá em Isaías, está escrito no livro de Esdras, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Sabe o que é despertar o espírito? Ele nasceu de novo. O espírito, para ser despertado, ou ele nasce de novo e continua morto. Mas o Senhor deu o novo nascimento, diz o Ciro, meu pastor, e executará toda a minha vontade. Ele edificará a minha casa. E aí ele deu uma ordem dizendo, quem é do Senhor, suba a Jerusalém. E aí diz a palavra, subiram todos aqueles cujo espírito o Senhor despertou. Irmão, Deus não despertou o espírito do outro, como é que você... Irmão, unidade da igreja, irmão. A igreja é uma só, meu irmão, não consigo ver. Mas você tem que ver. Ele está escrito aqui, ó. A igreja é o corpo de Cristo. Irmão, ele não recebeu revelação. Irmão, é um privilégio. E não esqueça, irmão. Se o Senhor deu a visão para uns poucos, sabe para quê? É para você chegar no Rio Jordão, as águas da morte estão passando. É para você, que é o levita, coloque o pé e faça as águas da morte parar para que os outros possam passar. Não pense que Deus não tem propósito para eles, não, irmão. Não seja ousado como aquele servo do Senhor, servo verdadeiro, mas que desequilibrou quando declarou, Deus não está edificando a igreja dele nas denominações. Irmão, Deus tem um propósito para o povo dele. E nós somos a ponte. Nós somos a ponte. Você está achando que vai acabar tudo? Quando a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 15, está escrito a palavra de Tiago. Ele disse, assim como Simão relatou, que o Senhor está visitando os gentios para retirar dentro deles um povo para o seu nome, que é a igreja. Mas disse, mas acabou? Ele disse, não, quando ele terminar isso, irmão, quando terminar o Senhor completar o número da igreja,
não acabou? Ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi? Ele vai se voltar para a nação de Israel? E aí você lê capítulo 11 de Romanos e ele diz, se o corte dos ramos foi glória para as nações, para os gentios que somos nós, ele diz, quão mais glorioso não será quando eles forem reenxertados de novo. Ah, irmão, o que Deus tem para fazer com Israel é muito grande ainda. Aí parou, irmão? Não, não parou não. Tem gente que fala, não, era da graça, acabou, agora quem não converteu se perdeu. Não, irmão, está escrito lá, lê Atos 15. Que ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi para que os demais homens busquem o Senhor. Quem? Os gentios sobre os quais o meu nome é invocado hoje. Irmão, você acha que Deus é um fracassado? Que ele vai ficar com 10% da criação dele? Com facilidade nós falamos, 90% vai para o inferno. Não vai não. Não vai não, irmão. Porque o amor de Deus é muito forte. O amor nunca falha. E o que o povo está esperando, irmão, em nós é isso. É você amar. Eu contei a história, eu vou terminar. Eu quero dar um tempinho ainda para o outro irmão, compartilhar um pouquinho. Mas o irmão em Belo Horizonte me contou que foi para a África. E o irmão tem uma certa visão das coisas de Deus. E alguém falou para ele, olha, leva água, leva biscoito, né, bolacha, né, como diz aqui, bolacha, e outras coisas, porque lá você não vai ter, lá não tem restaurante, não tem bar, não tem, né, não tem banheiro, não tem nada. Então, ele levou uma sacolinha caprichada. E aí dentro daquele carro que estava conduzindo, né, o irmão, havia um pastor negro, lá da África. E aí o irmão, a certa altura da viagem, deu fome, e ele começou a dar as bolachinhas dele para cada um. Tirava um, tirava outro, tirava outro. E ele notou que o pastor lá da África pegava o biscoito e levava na boca e tal, fingia que estava comendo, e distraía e tal, e põe no bolso. E dá um pouquinho, outra rodada de biscoito, de bolacha. E aí fez aquilo umas 3 ou 4 vezes. Depois ele não aguentou. Quando pararam assim, numa certa altura, ele chamou o irmão e falou, irmão, vem cá. Por favor, irmão, me ajude. Eu estou notando que o irmão não está comendo as bolachinhas que eu estou dando. Aí disse que os olhos dele escorreram as lágrimas. Ele falou, por quê, irmão? Estou guardando para os meus filhos. Eles vão ter o que comer. Você tem coragem de jogar a pedra num pastor desse, irmão? Eu acredito que quando chegar no tribunal de Cristo, o senhor vai falar comigo, Delcio Meirelles, engraxa o sapato dele. Ele não teve visão nenhuma, irmão. Não praticou nada disso. Ô, irmão, quantos que estão dando a sua vida para servir o Senhor? E você sabe o que mais? Tem uma pessoa que não voltou para Jerusalém. Ele ficou lá na Babilônia. Sabe quem? Daniel. Ô, irmão, eu imagino, eu estou só com 63. Só com 63 anos de idade. Embora não pareça que eu tenha tanto, mas é 63. Irmão, se eu estivesse no lugar do Daniel, quando eu vi que era a multidão, 70 anos ele aguardando o cumprimento do propósito de Deus. E agora ele leu o profeta Jeremias e ele vê que os 70 anos se passaram. Ele disse, acabou. Agora vamos voltar para casa. Vamos reedificar a casa do Senhor. E ele mesmo pode voltar. Oh, irmão, imagino, Daniel, velhinho, 90 ou 90 e tantos anos. Cabelos grisalhos. 50 mil saindo. E aquele velhinho que ama Jerusalém, que orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Ele só pode dizer, Deus le bendiga, irmãos. Deus os abençoe. E ele morreu lá na Babilônia. Não esqueça, irmão. Tem muito Daniel lá. Ó Senhor, que o Senhor possa mudar, irmão, nosso conceito. Infelizmente, eu tenho convivido com alguns irmãos, não são muitos, mas como a gente vê esse desvio? É como se os outros fossem outros, nós fôssemos nós. Não, irmão, está errado. Nós é todo.
Todos os irmãos, não importa a visão que eles têm, não importa onde eles estejam. Está debaixo do sangue do Cordeiro, são membros da mesma família, do mesmo corpo, e um dia nós vamos conviver juntos. Vamos viver para sempre. Quem sabe hoje, nós estamos no papel que Paulo diz em 2 Coríntios. Em nós opera a morte, e nele vai operar a vida. E seja assim, né, irmãos? Seja assim. Deixa-me só... deixa eu só concluir a minha parte aqui. A minha parte aqui não é sermão, irmãos. Não, eu sei que vocês ficam com medo do tempo e muito longe. Não é sermão, é só só um poema que eu gosto muito de ler para os irmãos. Escrito por um irmão chamado Théodore Monod. Ele era francês e ele escreveu alguma coisa sobre a conquista do nosso eu. Ele diz assim: ai, que tempo vergonhoso, quando altivo resisti ao meu Salvador bondoso, respondendo desdenhoso, quero eu, não quero a ti. Mas o seu amor vencia, quando sobre a cruz o vi. E Jesus por mim dizia, e já meu coração dizia, quero eu e quero a ti. Com ternura me amparava, graça e força recebi. Mais e mais eu exultava, mais humilde se agradava, menos do eu e mais de ti. Por seu grande amor vencido, tudo ao meu Senhor cedi. Ao meu Salvador unido, este agora é meu pedido. Não mais eu, só quero a ti. Senhor, nos abençoe, cubra nossas palavras com o sangue do Cordeiro. E continua falando conosco, Senhor. Oramos agradecidos pelo que o Senhor tem iniciado aqui nesses dias e pelo que o Senhor ainda há de fazer e de concluir. No teu nome precioso. Amém. Amém.